Senhor Jesus Cristo, a todos os meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras, eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade. Esse é o projeto, esse é o propósito, a qual o amigo das nossas almas, o divino e precioso Espírito Santo, assentou na tábua do meu coração e na minha psique, em estar compartilhando com vocês a leitura da Bíblia no ano de 2025. Lembrando que já concluímos o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, e agora iremos finalizar hoje o livro de 1 Crônicas. Olha para você ver como nós estamos avançando. Hoje é 191 dias ininterruptos da Palavra de Deus. Então já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios, Juízes, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e agora 1 Crônicas. Olha para você ver que bacana. Estamos avançando, caminhando aí para que até dezembro nós vamos concluir toda a leitura de Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse para a glória de Deus. Lembrando que isso é uma exortação bíblica. 3 versículos da fala de Jesus. Mateus 22, 29. Errais por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque cuidai ter nelas palavras de vida eterna, e são elas mesmo que de mim testificam. João 15,7. Todas essas são palavras de Jesus. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que quiseres vos será feito. E ainda Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado, essa palavra significa feliz, verdadeiramente feliz. Mais do que feliz quem? Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo e Jesus está voltando. Então a palavra, ela é o nosso guia, ela é a nossa bússola, ela é o nosso GPS, Sistema Global de Posicionamento. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos censura, ela nos corrige, ela nos abençoa, ela gera fé. A palavra de Deus, que ela foi deixada pelo Senhor para nós, para nos instruir e nos direcionar, com erros e acertos, com vitórias e derrotas, com conquistas e perdas. Para quê? Para que nós possamos entender que tudo isso, a boa mão do Senhor, sempre esteve estendida em favor do seu povo. Tendo dito isso, hoje nós iremos concluir a leitura de 1 Crônicas, capítulos 28 e 29. E assim encerramos 1 Crônicas. Fazemos uma introdução. Nessa oração, nós iremos ler o primeiro capítulo de 2 Crônicas. Nós já iremos orar agradecendo pela conclusão das primeiras crônicas e também apresentando a leitura das segundas crônicas. Seja como for, siga firme, não desanime, persevere em nome de Jesus. Capítulo 28 diz assim o subtítulo na minha Bíblia: Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Então Davi convocou em Jerusalém todos os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e dos seus filhos, como também os eunucos e varões, todo varão valente. E pôs-se em pé Davi, e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Imagine o velhinho Davi. Agora aqui já acredita-se que entre 70 e 73 anos aproximadamente. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e lhe serei por pai. Estabelecerei o meu reino para sempre,
e se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, e a consagração e a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais essa boa terra, e a façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscardes, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa, o santuário, esforça-te e faze a obra. Olha que coisa perfeita isso aqui. Você vê o livro das Crônicas como é mais detalhado, você vê lá no livro dos Reis, é apenas uma fala rápida e objetiva. Aqui ele detalha como foi. Davi reuniu todo mundo. E ele fala, ele explica o que aconteceu, que aquilo era uma direção divina, porque dentro de uma hierarquia não era para ser Salomão, né? Dentro daquela, porque lá tem todo esse, lembra lá, a primogenitura, tudo certinho, não era para ser Salomão, mas você vê que foi o próprio Deus que escolheu. Alguns teólogos acreditam que só que quando Deus externa para Davi que quem seria o seu sucessor seria Salomão, só nesse momento que Davi tem um entendimento que de fato Deus o havia perdoado pela morte do 37º valente, que era Urias, e pelo ato de adultério com Betseba, porque o primeiro filho morreu, lembra? E o segundo filho é Salomão. Então o que ele entendeu? Que quando Deus, e é ele que dá o dia, né, o nome, né, G de Dias, lembra? Amado de Deus. Você que está na leitura aí, se não volta nas leituras anteriores, você vai ver que eu falo sobre isso lá. Então, amado de Deus, amado do Senhor. Então, é nesse momento que ele tem a plena convicção, Davi, a plena certeza que de fato Deus o havia perdoado daquele ato, né, que ele havia cometido, que foi um homicídio premeditado e o adultério com Betseba. E agora ele pega Salomão e dá toda a direção. Olha, serve a Deus, teme a Deus, obedece a Deus, não esquece de Deus, foi Deus quem te escolheu. Mas, você vê que ele fala, se você se esquecer, ele vai esquecer de você para sempre. Se você te abandonar, ele vai abandonar você também. Ele vai pontuando. E olha como se não bastasse. Olha que informação preciosa que vem agora. Ó. Davi dá a Salomão o desenho do templo. Isso é grandioso. Isso é grandioso e glorioso. Davi dá a Salomão o desenho do templo. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre, com as suas casarias e as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório, e também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes, dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os vasos do ministério da casa do Senhor. O ouro deu segundo o peso do ouro, para todos os vasos de cada ministério. Também a prata, por peso para todos os vasos de prata, para todos os vasos de cada espécie de serviço. E o peso para os castiçais de ouro, as suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal das suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso dos castiçais de prata, para as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu ouro puro por peso, para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e o ouro puro para os garfos e para as bacias, para as escudelas, para as taças de ouro, para a taça do seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça do seu peso. Para o altar do incenso, ouro purificado, por seu peso, como também o ouro para modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso, disse Davi por escrito, me deram a entender, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desse risco. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e obra,
Não temas, nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes, dos levitas, para todo o ministério da casa de Deus. Então, estão também contigo para toda a obra, voluntários, repito, voluntários. Olha que coisa linda! Voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também para todos os príncipes de todo o povo, para todos os teus mandados. Perceba que Davi, ele preparou tudo que você possa imaginar. Ele tomou cuidado de todos os detalhes. E claro que quem vai levar a fama é o templo de Salomão, mas na realidade eu bato sempre nessa tese, né? Deveria ser chamado o templo de Davi. Deveria se chamar assim. Mas como o próprio Senhor, né, o vetou, por conta, como já foi explicado aqui, ele falou 2 vezes aqui no livro de Crônicas, que o próprio Senhor falou porque ele era um homem de sangue, derramou muito sangue, então ele não poderia edificar. E o filho acaba levando a fama, mas quem prepara tudo, quem cuida de tudo, não somente da arquitetura, não somente do templo físico, não somente do material, mas principalmente do que seria oferecido dentro daquela suntuosa, daquela gloriosa arquitetura que foi construída em 7 anos. Preste atenção nessa informação. Ele foi levantado em 7 anos, mas foi concluído tudo em 20 anos. Imagine uma obra, 7 anos para ser levantada e concluir tudo, tiver assim, ó, impecável, com todos os acabamentos, 20 anos. Imagine, e tudo isso, Davi não só direcionou, mas como deu recursos, como preparou os levitas, os sacerdotes, os porteiros, tudo. Você vê, olha aqui o detalhe, muito dinheiro envolvido, e ele preparou para que a obra do Senhor fosse realizada com excelência, e assim o foi. Olha agora, as ofertas de Davi, dos príncipes do povo, para a construção do templo. Capítulo 29, aqui nós vamos encerrar a primeira Crônicas. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu e é ainda moço, e tenro, ou seja, jovem, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Olha, sempre frisando isso. É para Deus, não é para o homem. Canta para a glória de Deus. Prega para a glória de Deus. Evangeliza para a glória de Deus. Realiza o seu ofício para a glória de Deus. É para Deus e não para o homem. É para Deus e não é para o homem. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármores em abundância, e ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular, que tenho demais e dou para a casa do meu Deus. Afora, tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário: 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir, o melhor da época, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Prata purificada é aquela que vai levada no fogo. Todas as impurezas é depurada pelo fogo e ela fica da melhor qualidade. Por isso que chama-se prata purificada. Ouro para os vasos de ouro, prata para os de prata, para toda a obra da mão dos artífices, quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Está vendo? Ele estava falando isso de livre, espontânea vontade, com um coração contrito, um coração abençoado, um coração voluntário, voluntariamente. Essa palavra ela marca tanto assim comigo, porque eu gosto muito dessa palavra aqui, ó, do voluntário. Quer ver? Ó? Vou até marcar ela aqui, ó. Prata para aqui, encher, ó, voluntariamente, no versículo 5. Ó, voluntariamente ao Senhor. E aqui no versículo 21, fala novamente, ó, sobre os voluntários. Ó. Por quê? Eu estou até marcando aqui na minha Bíblia. Porque nós realizamos um trabalho na capelania. Eu acredito que a maioria conhece. Se não conhece, vai ficar conhecendo agora.
Todos conhecem, sabem da minha trajetória. Eu fui resgatado, eu sou egresso do sistema prisional, onde cumpri uma pena de 11 anos, em regime fechado e também regime semiaberto, até ganhar liberdade no ano de 2015, pela infinita bondade e misericórdia de Deus. Agora em setembro completa 10 anos que eu estou em liberdade, graças a Deus liberto, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Mas existe uma parábola que mexe comigo, está lá em Lucas, capítulo 17, que fala sobre 10 leprosos. E dos 10 leprosos, todos foram curados. E aquele que já não era mais leproso, ele volta. Ele volta para agradecer, ele volta para adorar, ele volta para enaltecer ao Senhor, porque a lepra naquele tempo, entenda bem, ela excluía a pessoa do convívio social, familiar, do seu ofício, da sociedade, da religião. Eles eram excluídos para fora dos muros da cidade. Só tinham 2 momentos que eles podiam se aproximar. Pela manhã, antes da abertura dos portões, onde as pessoas depositavam roupas e algum alimento, que aqueles que eram estágio de lepra menos avançado pegavam essas coisas e levavam para uma espécie de leprosário, onde os que já estavam com mais avançado da lepra, e ali eles repartiam as roupas e os víveres, que é a alimentação. Só nesses 2 momentos. Quando encontrava alguém, eles usavam uma roupa toda própria, a 100 metros ou a 100 passos de distâncias, eles tinham que levantar uma das mãos e dizer: imundo, imundo, ou impuro, ou ainda leproso, leproso. Eles eram a escória da escória da escória da sociedade, porque não tinha cura e era contagiosa. Imagine. E aqueles 10 homens são curados. Os 9 não voltam, apenas um volta. E o que voltou já não era mais leproso porque estava curado. Ele pergunta: Jesus, onde é que estão os outros 9? Não foram 10? Ele fala: não sei, mas eu estou aqui. E aí o que Deus fala para ele? A tua fé te salvou. Ou seja, além dele ser curado da lepra, ele foi salvo. Não se esqueça do que Deus fez por você. Não se esqueça de onde Deus te resgatou. Mesmo que você não tenha nenhum tipo de envolvimento com crime, mesmo que você não tenha nenhum envolvimento com o submundo, com drogas, mas certamente, da sua vã maneira que você vivia, você era escravo de outras coisas, ou das suas paixões, ou dos seus desejos, ou dos seus pensamentos, ou da jogatina, ou do dinheiro. Enfim, lembra quando você teve um encontro com Deus, como era a sua vida e como está a sua vida hoje. E foi justamente isso que aconteceu na minha vida. Que maneira eu poderia expressar a minha gratidão a Deus? Voltando lá. Na onde? No cárcere. Regime fechado, semiaberto, Fundação Casa, hospitais. E transmitindo a mesma mensagem que me alcançou. Uma mensagem de fé, uma mensagem de amor e uma mensagem de esperança. Essa palavra, ela mudou a minha vida. Por quê? Agora você entende porque eu grifei aqui. Porque teve voluntários que com o coração, voluntariamente, eles iam até aquele lugar e levavam a palavra de Deus. E aí então eu faço parte hoje da Capelania da Capital. Hoje assim, há mais de 8 anos. Já estamos indo agora para a 14ª turma. A próxima turma vai ser realizada agora dia 7 de setembro, no feriado, lá na Penha. Já estamos com mais de 30 inscritos e já formamos mais de 1000 ao longo desses 8 anos que têm ido a esses locais e transmitido a boa, a poderosa, a inerrante, a suficiente palavra de Deus, a poderosa palavra, a qual cura, transforma, liberta e batiza com o Espírito Santo e fogo, gera fé. E quando eu vejo essa palavra voluntário, e o trabalho na capelania não tem recursos, muito pelo contrário, é nós que temos que pôr a mão no bolso e investir e semear na obra. O trabalho da Capelania da Capital não tem banner, não tem status, muito pelo contrário, tem críticas. Pô, você vai lá na cadeia, você vai lá no hospital, não tem medo de se contaminar, não tem medo de acontecer coisa, uma rebelião, vai lá na Fundação Casa, aqueles jovens rebeldes, não. Nós vamos porque Jesus fala: eu tive preso e você fosse me ver. Eu tive no hospital, você fosse me visitar. No estrangeiro, forasteiro, hospedasse. Eles vão perguntar: mas quando, Senhor? Nós te vimos em alguma dessas ocasiões, situações. Então Jesus diz: todas as vezes. Todas as vezes. E que fizesses a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Mas Jesus vai dizer também que todas as vezes que nós deixamos de fazer, que nós negligenciamos essa obra, nós deixamos de fazer ao próprio Cristo. Então, se você não pode ir, contribua. Ore. Interceda, porque esse trabalho tem sido realizado com muito amor, com muito esmero, com muito afinco, com muita excelência. Eu digo isso para você, só no ano passado, no ano de 2024, para a honra e glória do Senhor Jesus, mais de 3.000 vidas levantaram as suas mãos. Regime fechado, regime semiaberto, Fundação Casa e hospitais. E aceitaram e receberam Jesus o Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Talvez você não tenha dimensão disso, então eu vou para a Bíblia, em Lucas 15. Lucas, Evangelho,
segundo escreveu o doutor historiador Lucas no seu capítulo 15, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Lucas, capítulo 15, tudo isso porque eu li a palavra voluntário aqui, para você entender o que a gente está fazendo esse paralelo aqui, ó. Vamos lá. Lucas 15, versículo de número 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se a Bíblia está dizendo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador, imagine por mais de 3.000. E tudo isso porque existem os voluntários. Existem as voluntárias que estão envolvidos, que estão se envolvendo e se desenvolvendo cada vez mais, levando uma mensagem. Porque Jesus está voltando. E o vil metal, o ouro, a prata, os status sociais, a posição, tudo isso vai ficar para trás. Mas naquele grande dia, como é que você vai se apresentar diante de Deus? Hino 16 da harpa cristã. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Pense nisso. Amém? Seguindo, dando sequência na leitura. Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, até os capitães da obra do rei, voluntariamente, mais uma vez, contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. Ou seja, aquela atitude de Davi contagiou a outras pessoas a agirem voluntariamente, também doando recursos e a mão de obra. Aleluia! E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o gersonita, ou seja, o levita que era responsável pelo tesouro. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos o chefe, com a riqueza e glória, vem de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e a tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, ó aleluia. Graças te damos e te louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para que tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Aleluia! Porque tudo vem de ti, repito, porque tudo vem de ti, e a tua mão tu damos, porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, como a sombra. Isaías vai dizer que a nossa vida é como a flor da erva. Seca-se a flor, morre-se a erva, foi-se a vida. Tiago vai dizer que a nossa vida é como um vapor. Agora Davi fala que a nossa vida é como uma sombra. Quando o sol deixa de refletir, a sombra desaparece. Assim é a nossa vida. Aleluia. E não há outra esperança. Senhor, Deus nosso, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão, e de toda a tua mão. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente, dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor,
Deus dos nossos pais Abraão, Isaque e Israel. Conserva isso para sempre, no intento dos pensamentos do coração do teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito, ou seja, maduro, completo, para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar esse palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor, perante o rei. E o outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo o Israel. E comeram e beberam naquele dia, perante o Senhor com grande gozo, com grande alegria. Segunda vez fizeram o rei Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia, e a Zadok por sacerdote. E assim Salomão se assentou no trono do Senhor, em lugar de Davi seu pai. E prosperou todo Israel e lhe deu ouvidos. E todos os príncipes, e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel. E deu-lhe majestade real, a qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel, 40 anos em Hebrom, reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33 anos. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Os sucesso, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gate, o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Que coisa gloriosa! Entende agora porque que era um homem segundo o coração de Deus, imperfeito, falho, finito, cheio de falhas e defeitos, mas no que tange, no que toca, no que dizia respeito às coisas do Senhor e para o Senhor, ele tinha um coração voluntário. Então, antes que eu me esqueça, eu já vou pedir aqui para você escrever hoje assim, ó, um coração voluntário. Vamos escrever? Para quem lê vai entender, né? Quem escrever lá, porque eu vou entender que participou da leitura. Um coração voluntário. Pede para Deus te dar esse coração voluntário, meu irmão. Pede para Deus te dar esse coração voluntário, minha irmã. E se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da capelania, todos os segundos sábados nós temos a nossa consagração. Lá na sede da capelania, na Vila Formosa. E você tem a oportunidade de conhecer o trabalho. Jejum, oração, testemunhos. Você vai ver, você vai ser grandemente edificado. Ainda aos remanescentes, meus irmãos. Não se iluda não com esse sistema religioso que está corrompido. Não se iluda aí com esse sistema religioso que está aí de uma forma que, achando que não tem mais jeito, que não tem jeito. Ainda há os remanescentes, ainda há os fiéis, ainda há os leais, ainda há os sinceros que estão ali fazendo obra por amor. E Deus tem, com as suas boas, potentes e poderosas mãos estendidas, fortalecendo o povo, fortalecendo os homens e as mulheres de Deus. Amém? Fica aqui o meu convite. Então vamos pedir, hoje nós vamos escrever, tá? Um coração voluntário. É só isso, um coração voluntário. Não esqueça, tá? Um coração voluntário. Eu vou fazer agora uma introdução do livro de 2 Crônicas. Vou ler o capítulo 1, que é apenas 17 versículos, e nós vamos na oração. Nessa oração, nós vamos agradecer pela conclusão do livro de 1 Crônicas e vamos apresentar o livro de 2 Crônicas, tá bom? Vamos lá. O livro de 1 e 2 Crônicas, vamos aqui, ó, na autoridade, vamos no assunto. Ó. O livro de 2 Crônicas, ele dá continuidade ao livro de 1 Crônicas. Começa com o reinado de Salomão, que termina no final do primeiro livro, e segue narrando a história apenas dos reis de Judá. Há somente referências do reino do norte, Israel, quando 2 reinos estão unidos em algum evento. Embora os acontecimentos, em sua grande maioria, narrados já tenham sido contados em 1º e 2º Reis, detalhes importantes são acrescidos ou são acrescentados, sempre com enfoques diferentes. Há um grande destaque para o sacerdócio e os levitas. Registra diversas reformas, inclusive a mais extensa narrativa do reavivamento na história bíblica, sobre a ordem do rei Ezequias. Então, lembra que eu falei para você?
às vezes a pessoa por falta de conhecimento, outras até mesmo por maldade, o que eles fazem? Eles falam que a Bíblia tem contradição. Tipo, por que aqui está assim e aqui não está assim? Lembra agora quando eu sempre digo assim, ó, um bereano de verdade, um bereano de verdade, que é o que eu quero que você seja, um bereano também. Então você, peraí, deixa eu entender. Por quê? Você vê aqui, olha o detalhe que Crônicas deu. Lá no livro de Reis não deu esse detalhe. Só deu, assim, Davi chegando para Salomão, falou, seja homem. Lembra que eu falei sobre isso? Seja homem. E depois ele dá uma instrução e acabou. Aquilo das quando ele detalha o discurso. Ó, você vê, ele detalha que ele reúne o povo, ele detalha que ele ordena as turmas, os porteiros, os levitas. Ele fala da dimensão da oferta dele. Então, não é contradição. Lembre-se, você viu que no final da crônica ele fala que a história de Davi também está registrada por Gade, por Natã, por Samuel, além do livro das crônicas e do livro dos reis. Então, a Bíblia se completa. Por que eu afirmo isso para você que não há contradições na Bíblia? Porque ela é inspirada pelo divino e precioso Espírito Santo. Homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo não erra. O que acontece muitas vezes? Eu enfoco, vou dar um exemplo no Novo Testamento. Por exemplo, são 4 evangelhos, vou usar os 3, sinóticos, similares. Mateus, Marcos e Lucas. Aí de repente você vê nenhum que fala que é um cego. A outra mesma passagem veio e fala que é 2. O que está acontecendo ali? Para você ter um entendimento. Mateus, ele focou em 1. De repente, Lucas focou em 2. Ah, mas a Bíblia tem 4. Não, é o que eu estou explicando para você. Entende? Então, cada uma das histórias ela tem uma visão, uma ótica, por isso que a gente tem que fazer perguntas para o próprio texto. Quando? Quem? Para quem? Em qual momento? Qual cenário? Como, por exemplo, pergunta simples. Mateus, os evangelhos, para os judeus, apresentando Jesus como rei. Marcos, para os romanos, apresentando Jesus como um servo. Lucas, para os gregos, apresentando Jesus como homem, como Deus. Como a gente costuma dizer, na união hipostática, 100% homem, 100% Deus. E João, para todo mundo, um evangelho universal. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Entende? Então, aqui, quando a gente vai fazendo essa leitura aqui, minuciosamente, a gente consegue pontuar isso com calma. E aí você vai ver algumas coisas aqui que você já viu lá no livro dos Reis, só que mais detalhado. Amém? Vamos fazer oração e aí a gente já conclui iniciando essa leitura aqui de 2 Crônicas no capítulo 1. Pai, querido e eterno, Deus da minha vida, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus do meu irmão, Deus da minha irmã, meu Deus e meu Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós queremos te pedir perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas e imperfeições. Senhor, usa de misericórdia. Dá-nos um coração voluntário. Que possamos ser mais voluntários. Que possamos ter mais voluntariedade. Que possamos ser mais voluntários na obra do Senhor, para com o próximo, para com os necessitados. Porque o Senhor diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e apartar-se da corrupção do mundo. Senhor, coloca-nos um coração voluntário. É onde finaliza, meu Pai, o livro das primeiras crônicas, com grandes ensinamentos, com riquezas e clarezas de detalhe, que nós devemos dar o melhor para o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque tudo deve ser feito com ordem e decência, com amor e com clareza. Por isso nos ajuda, Senhor, a te servir melhor. Nos ajuda, meu Pai, não apenas a cumprir tabela, aí como se tivesse uma bola de ferro arrastada em nossos pés, não, mas que possamos ir com a alegria que o salmista diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, ou como o salmista diz no Salmo 100, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Coloca essa alegria no coração do meu irmão, coloca essa alegria no meu coração, aviva, reaviva, santifica e purifica, corta o laço, quebra a lança, repreende, queima os carros no fogo, fecha a cova fria, tira essa frieza espiritual, essa mornidão, esse desânimo, esse cansaço, esse enfado, lança por terra em nome de Jesus e da vitória. Pai, nos ajuda a te servirmos melhor com um coração voluntário, em inteireza de fé, em completude, um coração inteiro, um coração completo, onde nós possamos verdadeiramente te servir e te adorar, te bendizer e te exaltar, em espírito e em verdade, na beleza e na grandeza da tua santidade. Oh glória, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade, aquele que era e é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Oh aleluia, bendito
Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai de encontro agora com teu filho, renova ele, renova ela. Vai de encontro agora com teu servo, abençoa a destra as mãos, firma os passos sobre a rocha, unge lábios, gargantas e cordas vocais e dá vitória aos teus filhos, em nome de Jesus. Acalma, aquieta esse coração, acalma, aquieta essa alma, cansada e abatida, oprimida. Ah, Senhor, põe tuas mãos e traga o bálsamo de Gileade para curar, aonde só o Senhor pode curar. Aquilo que só o Senhor pode realizar é a minha oração, a qual oro e peço em nome de Jesus Cristo, o Salvador ungido, o Emanuel, Deus conosco, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho. Oh, glória! Muito obrigado. Amém, amém. E graças a Deus. Pai, agora eu quero apresentar a leitura de 2 Crônicas. Estamos iniciando uma nova odisseia. Estamos avançando, ó Pai, na leitura e no propósito divino. Nos ajuda a sermos fiéis até o final. Nos dê graça, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê coragem para perseverarmos na leitura. E que essa seja a primeira, para muitas pessoas, de todo o ano, ele criar esse hábito e fazer a leitura anual da sua Bíblia, dos seus manuscritos, da Palavra de Deus. Abra o nosso entendimento, que possamos nos ater nos detalhes e atentar que em tudo tem um propósito divino para o nosso crescimento e leve espiritual. Por isso vai repreendendo todo mal, toda dúvida, todo complexo, vai repreendendo todo pensamento oscilante, flutuante, variante, incrédulo, mundano e profano, vai lançando por terra todo complexo, todo mal, na autoridade do nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas e dá vitória em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. 2 Crônicas, Salomão oferece sacrifícios. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares, das centenas, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. E foi Salomão a toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeão, porque ali estavam a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate Jiraim, no lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre, que tinha feito Bezalel, filho de Uri, o filho de Ur, estavam ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitaram. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres, que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada ao meu pai Davi. Porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Olha o que ele pede. Sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar esse tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto ouve isto no teu coração, e não me pedisse riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder de julgar o meu povo, sobre o qual te pusei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e fazenda, e honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que está em Gibeão, e diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão juntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e pô-los na cidade dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como a figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos
que tinha Salomão se traziam do Egito. E quanto ao fio de linho, os mercadores dos reis tomavam um fio de linho por certo preço, e faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim, por meio deles, tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Ou seja, Salomão começou muito bem. O que queres que eu te faça? Imagine Deus perguntando isso para você agora. Aprendamos com Salomão. Sabedoria, conhecimento, entendimento para julgar, para cumprir o nosso chamado, a nossa vocação, a responsabilidade a qual Deus outorgou a cada um de nós, deu a cada um de nós para cumprirmos essa terra. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo, o amigo das nossas almas, possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi mais uma leitura da Bíblia Sagrada. A paz do Senhor, até amanhã, querendo Deus. Lembre-se, um coração voluntário é a fala de hoje, um coração voluntário.